Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para mais um culto, para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Que Deus vos bendiga, que levante o rosto sobre vocês e vos dê a sua paz nessa manhã. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, esse nosso Deus que é soberano, né? E é nessa maravilhosa doutrina da soberania de Deus que nós estamos estudando desde a semana passada. Então hoje iremos continuar esse estudo. Gostaria que você aí na sua casa, juntamente comigo, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 46, e leremos apenas o verso de número 10. Isaías 46, apenas o verso de número 10. E lá no texto, aqui na minha versão, que é a revista e atualizada, talvez a sua seja um pouco diferente, a versão, mas aqui na minha diz que desde o princípio anunciou o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Repetindo, farei toda a minha vontade. Meus irmãos, antes que comecemos o nosso estudo, vamos orar ao Senhor, pedindo a sua graça. Amém? Curva seus olhos, baixe sua cabeça, ore ao Senhor, mas permaneça com a Bíblia aberta. Amém? Santíssimo Deus e amado Pai, te pedimos a tua graça, Senhor. Te pedimos a tua graça para compreender o teu Evangelho, compreender essa doutrina, Senhor, que é caríssima para nós. Nos ajuda, Senhor. Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão, nos iluminando no entendimento. É assim que te oramos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. E, meus irmãos, precisamos entender de fato o que é essa doutrina, né? Precisamos compreender para que possamos viver aquilo que disse A.W. Pink, né? O ser humano ele só pode descansar verdadeiramente na compreensão da soberania de Deus. Por isso nós precisamos compreender, meus irmãos, essa soberania. Precisamos compreender, né, o que é essa soberania. E por isso, dentro desse tema, dessa doutrina, há alguns elementos que precisamos entender, né? Dentro da soberania de Deus, há aquilo que é chamado de atributos da soberania de Deus. E hoje vamos começar a analisar o primeiro deles, né? Na verdade, são dois os mais evidentes atributos aos quais nós vamos estudar. O primeiro é a vontade soberana de Deus e o segundo é o poder soberano de Deus. E hoje, como eu disse, vamos iniciar o estudo sobre esse primeiro elemento, né, esse primeiro atributo da soberania de Deus, que é a sua vontade soberana. E ao falarmos sobre a soberania de Deus, precisamos de fato analisar esses atributos, né, para que possamos compreendê-la melhor. Né. Sobre vontade soberana de Deus, né, no seu aspecto geral, a vontade de Deus é aquilo que o leva a agir, como um ser dotado, ou um ser moral, pessoal, inteligente, e como tal, requer a existência de uma faculdade ou capacidade para agir ou querer agir. Isto é, a vontade de Deus, né? Como nós lemos no texto, farei toda a minha vontade, né? Por isso, da mesma forma como ele é um ser inteligente, né, dotado de conhecimento infinito, sua vontade também é infinita. Né? Essa vontade infinita caracteriza um elemento essencial da natureza de Deus, né? Da natureza perfeita de Deus, né? Um ser dotado de vontade absoluta e infinita. Né? Por isso, se queremos desfrutar dessa soberania, precisamos, meus irmãos, buscar compreender essa vontade. Né? Por isso, dessa forma, em primeiro lugar,
gostaria de destacar que a importância da vontade divina aparece de várias maneiras na Escritura, sendo apresentada como causa final de todas as coisas. Como nós vemos, quando vemos a palavra de Deus nas Escrituras, vemos que a vontade de Deus é a causadora, a causa de todas as coisas. Todas as coisas ocorrem segundo a vontade de Deus, seja na sua criação ou preservação da criação, como nós podemos ver lá no livro dos Salmos 135, Salmo 135, verso 6, acompanhem comigo. Livro dos Salmos, Salmo 135, verso 6, diz assim: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar, em tudo e em todos os abismos. Tudo quanto aprouve ao Senhor. A ideia de aprover aqui é a ideia de vontade. Tudo que o Senhor quis. Seja no seu governo, e podemos ver a ideia de governo lá em Provérbios. Provérbios 21, capítulo 1, volte a algumas páginas, ou avança, na verdade, algumas páginas. Provérbios 21, verso 1. Está lá: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Aqui também nós vemos a ideia de governo, que o Senhor guia o coração do rei, que o Senhor guia o coração dos seus servos. A ideia de vontade também se estabelece na eleição ou reprovação do Senhor, como vemos lá em Romanos, capítulo 9, verso 15. Texto conhecidíssimo nosso, no capítulo de Romanos, capítulo 9 de Romanos, verso 15, diz: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Entendeu? É a vontade do Senhor, É o Senhor que escolhe aqueles que Ele quer salvar, e é o Senhor que condena aqueles a quem Ele quer condenar. A vontade do Senhor também se apresenta nos sofrimentos de Cristo, como podemos ver lá em Atos, capítulo 2, verso 23, que diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Jesus foi morto, entregue pelos fariseus, mas a própria palavra diz que isso procede do desígnio do Senhor. Podemos ver também, meus irmãos, a ação última das coisas na regeneração, como está lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 18 diz: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, pois para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vemos a ação da vontade do Senhor na própria regeneração. É causador também o fim último também da santificação. Podemos ver lá no texto de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Que diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O verso 12 anterior diz assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13, novamente: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A ideia da vontade de Deus como o princípio causador da santificação. Da santificação, algo que para nós, muitas vezes, é muito difícil de compreender, mas é o que veremos na palavra aqui, o fim causador último das coisas, quando se refere aos sofrimentos dos crentes. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3, verso 17.
1 Pedro 3:17, diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Né? Há uma ação da vontade do Senhor, uma ação permissiva do Senhor nos nossos sofrimentos. Né? Não que o Senhor tenha prazer nisso, mas que há um princípio soberano da vontade do Senhor em nosso sofrimento. Podemos ver também como fim causador, como princípio de fim causador no homem sobre a sua vida como um todo, o seu destino, a sua história, né, se assim podemos dizer. Né, como está lá, podemos ver isso lá em Atos capítulo 18, verso 21, que diz: mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando partiu de Éfeso. Né? É a ação do Senhor. Se Deus quiser, se for de sua vontade, faremos isso ou aquilo. Né? E por último, nessa parte, podemos ver também que há um princípio de que podemos entender também a vontade de Deus como causador, né? As menores coisas da nossa vida. Né? Abramos em Mateus, capítulo 10. Mateus 10, verso 29, diz: não se vendem 2 pardais por um haste, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Né? Vejam, meus irmãos, que todas as coisas estão debaixo da vontade soberana de Deus. Né? Sejam as coisas mais elevadas, sejam as coisas mais simples, tudo está debaixo da vontade de Deus. Tudo está sob o domínio poderoso do Senhor. Né? É desse entendimento que a teologia cristã reconhece a vontade de Deus como a causa última de todas as coisas. Né? O Senhor, Deus, é a causa última de todas as coisas. A sua vontade é a causa última de todas as coisas. Embora algumas ideias filosóficas tendem a confundir a ideia de Deus como causador, como Deus relacionado de maneira integral, né? Quase sem separação entre o Deus e a criação, né? Como se cada coisa criada fosse uma parte de Deus, né? Fosse um pequeno Deus. Né? E essa ideia, meus irmãos, é perigosa porque ela nos levará inevitavelmente para o caminho do panteísmo, né? Que prerroga isso, dizendo que tudo é Deus. Né? As árvores são Deus, os animais são Deus. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Uma coisa é dizermos que Deus é o causador último de todas as coisas. Outra é dizer que tudo é Deus. Né? Todas as coisas são deuses. Né? Como nós vemos em religiões, né? Hindus, por exemplo, a religião hindu, que tem mais de 3.000 deuses, né? Desde ratos a árvores, baratas, enfim. Né? Então precisamos tomar cuidado com essa ideia. Né? Deus é soberano, Deus é a causa última de todas as coisas, mas ele se difere da sua criação. Entendeu? Em segundo lugar, nós precisamos também entender que a palavra vontade, no sentido em que é aplicada a Deus, nem sempre tem a mesma conotação nas Escrituras. Né? Ela pode, por exemplo, denotar toda a natureza moral de Deus, né? Incluindo os seus atributos, como amor, santidade, justiça. Né? Deus, ao nos amar, Ele quer nos amar. Deus, nos santificar, Ele quis nos santificar, foi de sua vontade nos santificar. Né? Não é porque nós tivemos alguma atribuição a isso, mas isso está se referindo, ou pode se referir, quando nós entendemos a questão da vontade de Deus nas Escrituras, como se referindo a isso, né? A sua natureza moral. Ou também, quando nós vemos o aspecto de vontade de Deus, ela pode se referir à sua faculdade de autodeterminação. Né? Ou seja, Deus não precisa de outro para determinar nada. Né? Ele é auto de si.
né? Ele não tem alguém sobre ele ao qual ele precisa pedir autorização para fazer alguma coisa, né? Ele é o Senhor, ele está acima de toda a criação, ele é o Deus da criação, né? Ou então o aspecto de vontade pode também expressar nas Escrituras o seu plano ou propósito, né? O Senhor a sua vontade é fazer as coisas, o Senhor quer fazer determinada coisa, né? Então por isso nós podemos também entender a ideia de vontade como isso, como seus planos e propósitos descritos nas Escrituras, né? Por outro lado, também ela pode expressar o poder onipotente de executar os planos, né? Porque se por um lado a vontade de Deus é o seu propósito ainda não feito, né, em determinado momento a ideia de vontade é o propósito realizado, né? Quando Deus planeja e quando Deus executa, né? Então, ao lermos as Escrituras, a ideia de vontade ela pode se expressar dentro desse âmbito e dentro dessas características, né? Ou dentro das suas capacidades, né? Também, em terceiro lugar, e aqui nós vamos nos deter mais um pouco, precisamos observar em seguida as várias distinções, e aqui nós vamos começar aqui nesse momento a falar sobre as distinções da vontade de Deus. Durante o período da história foi se desenvolvido alguns aspectos e distinções da vontade, né? A tentativa do homem tentar compreender a vontade de Deus, né? Porém lembramos que a vontade de Deus é uma só, única, né? Deus só tem uma vontade, porém essas distinções são úteis para que nós possamos compreender mais a respeito da vontade de Deus, né? Que pode ser definida, em primeiro lugar, e aqui nós daremos mais ênfase a esses dois aspectos, né? A partir da próxima semana iremos analisar os outros, mas aqui ficaremos nesse ponto. Podemos definir a vontade de Deus em primeiro ponto, ou em primeiro lugar, em termos de vontade decretiva ou decretatória de Deus, ou vontade preceptiva, né? O que são isso, né? Palavras estranhas, né? Decretatória, decretiva, né? Preceptiva. E nós vamos analisar aqui um pouco, né? A ideia de vontade decretiva é a vontade de Deus pela qual ele projeta ou decreta tudo que virá a acontecer, né? É um decreto, a ideia de uma maneira mais simples, meus irmãos, para que vocês possam entender. A vontade decretiva é aquilo que é expressado nos decretos de Deus, que nós vimos nas Escrituras, né? Naquilo que vai acontecer ou que já aconteceu, né? Que ele pretende realizar efetivamente, quer permita que venha a ocorrer por meio da agência de suas criaturas, né? Ou seja, o decreto de Deus pode ocorrer de uma maneira efetiva por suas mãos, sem a utilização da agência do homem, né? Sem a nossa utilização, como também Deus pode dar decretos pelos quais os homens, nós, né, seremos utilizados, né? Nessa vontade, Deus não permite ser resistido por executar o seu decreto. Ele não consulta a opinião de homens, não há participação alguma do homem, né? Esse é o decreto divino. Lembremos de Moisés no monte com as duas tábuas dos 10 mandamentos. Os decretos de Deus não tiveram a participação de Moisés, né? Moisés estava ali apenas como um ouvinte, né? Uma testemunha ocular daquilo que o Senhor estava decretando. Há várias referências nas Escrituras dessa vontade, né? Como nós podemos ver lá em 2 Crônicas 22, capítulo 22, verso 7, abra aí comigo, e diz o seguinte: foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desraigar a casa de Acabe, né? Vemos, meus irmãos, que foi da vontade de Deus a ruína de Acasias, né? Foi da vontade de Deus que ele se unisse
né, se encontrasse, como diz o texto, né, que ele fosse visitar Jorão, né, e o texto diz para a sua própria ruína. Né. Acasias foi um rei mau, ele andou nos caminhos de Acabe. Sua própria mãe, Atalia, lhe aconselhava a proceder impiamente, né? Como vai dizer lá no verso 3 do capítulo 22. Sua morte pelas mãos de Jeú foi parte das duras decisões de Deus contra a casa de Acabe. Né? Todos os acontecimentos da vida de Acasias eram produtos dos desígnios estabelecidos por Deus, da vontade soberana de Deus sobre a vida de Acasias. Né? E do decreto do Senhor contra o próprio Acabe, né? Contra a casa de Acabe. Outro texto que nos leva a enxergar a vontade decretiva de Deus é o texto que lemos inicialmente, né? Lá em Isaías 46. Vamos novamente lá, aquele texto, Isaías 46. Mas agora vamos ler a partir do verso 9 até o verso 11. E veja como esse texto é tão forte, né? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua. O homem do meu conselho, eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Né? Vejam, meus irmãos, o propósito do Senhor está atrelado ao fato de Ele estar, ou de Ele ser, melhor dizendo, ou de Ele ser o Deus único, o único e soberano Deus. Né? A firmeza do seu decreto não está estabelecido no homem, mas no fato de Deus ser o único Deus. Né? Ele diz, eu sou o único Deus. Né? O seu conselho permanece de pé por isso, porque ele não está estabelecido em matérias frágeis, mas na matéria do seu próprio ser, estabelecido na sua própria moral. Em outras palavras, a sua vontade não muda, o seu decreto não muda, não há contrapontos, não há resistência sobre a sua vontade. Sobre suas mãos está o controle de tudo e todos. Entendem, meus irmãos? A grandeza dessa vontade, de que nós estamos sob essa vontade, que nada escapa da vontade do Senhor e do decreto, dos desígnios do Senhor, nem essa pandemia, nem aquilo que poderá vir a depois disso. Né? Todos os dias eu e você acordamos porque é a vontade de Deus, foi o decreto de Deus que nós vivamos e o servamos. Precisamos também, né, além da vontade decretiva, precisamos também entender o segundo aspecto, né, que falamos, a vontade preceptiva. O que é isso? Né? A vontade preceptiva de Deus se refere aos seus preceitos. Né? É a regra de vida que Deus firmou para as suas criaturas, né? Indicando os deveres que Ele mesmo as impôs. Essa vontade que está revelada na lei e no Evangelho, nossa regra de fé e prática. Entendem? Agora, porque nós dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, porque é um preceito divino. É a base da nossa vida moral. É a vontade preceptiva de Deus. Entende? É essa vontade que está revelada, como eu disse, no Evangelho. Né? E essa vontade está atrelada não só ao crente, mas também ao ímpio. Né? O ímpio será condenado não porque ele foi simplesmente condenado sem nenhum pecado, mas ele será condenado porque ele não obedeceu os decretos de Deus. Ele não cumpriu a vontade preceptiva de Deus. Ele não seguiu os preceitos do Senhor. Né?
Essa vontade é a lei escrita dentro do nosso coração, como diz lá o Salmo 40, verso 8. Veja que esta vontade está relacionada diretamente com obedecer à lei. Como nós vimos lá em 2 Crônicas, ainda verso 27. Novamente lá em 2 Crônicas 27, verso 6. Assim, Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Jotão, e vemos aqui a diferença de Acasias, que desobedeceu o Senhor, que teve o decreto do Senhor para a sua ruína, mas agora nós vemos aqui o preceito do Senhor, o decreto do Senhor para o bem, a vontade do Senhor para o bem de Jotão. Jotão era rei de Judá, era ungido de Deus, ele possuía o conhecimento da vontade de Deus aprendido através da literatura das Escrituras. Assim, a sua vida pessoal era embasada nos preceitos do Senhor. Aqueles que buscam viver a vontade do Senhor, ou cumprir os mandamentos, viver uma vida reta, justa, em Cristo, estão vivenciando ou obedecendo aos preceitos de Deus, à vontade preceptiva de Deus. É a vontade também lá no Salmo 143, vamos ler, Salmo 143, versos 8 a 10, que diz o seguinte: Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Vejam, meus irmãos, que o anseio de Davi, do salmista, por vivenciar a vontade do Senhor. Ele diz, em verso 10, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Vejam como Davi clama pela orientação de Deus. E podemos ver isso muito bem claro nos termos faze-me, mostra-me, ensina-me e guia-me, expressos nesse salmo. O salmista anseia ardentemente por caminhar nos preceitos do Senhor, por caminhar na vontade do Senhor, pois a palavra do Senhor é a única luz que pode iluminá-lo na sua vida. Como está escrito lá no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Vemos essa mesma vontade, meus irmãos, em Jesus. Quando lemos lá em Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, versos 5 e 7. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiser. Antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. É a vontade de Deus que está expressa em Jesus Cristo. Jesus é o fiel obedecedor da vontade de Deus. Lembremos, a vontade de Deus como causa última de todas as coisas. A vontade do Senhor. O Senhor tinha prazer em fazer a vontade do Pai. Deus, o Filho, tem vontade e tem prazer em obedecer ao Senhor. A herança dos que fazem a vontade de Deus é o reino dos céus, como diz Mateus 7, 21. Porém, meus irmãos, o inferno será a herança dos desobedientes. E, meus irmãos, por fim, apenas 2 pontos ou 2 aplicações.
ou 2 pontos aqui que gostaria de deixar encerrando esse estudo. O primeiro deles, a vontade de Deus, ou na vontade de Deus, podemos nos alegrar. Há princípios e há razões mil para nos alegrarmos e descansarmos na vontade do Senhor. Né? Abra comigo mais uma vez lá em Romanos, agora no capítulo 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. E diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, podemos nos alegrar, podemos descansar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por fim, nela também podemos dar graças. 1 Tessalonicenses 5, verso 18 diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Podemos dar graças a Deus, pois essa é a vontade dele em Cristo. Podemos descansar nele, meus irmãos. Se queremos, mais uma vez eu repito, se queremos nos desfrutar da perfeita soberania de Deus, precisamos compreender isso, meus irmãos. Precisamos descansar no Senhor, ainda que a pandemia perdure, ainda que jamais voltemos à normalidade que conhecemos. Devemos descansar e nos alegrar na vontade do Senhor. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tua misericórdia. Nos ajuda, por meio de Cristo, a descansar na tua vontade, a compreender a tua vontade. Assim que nós te oramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Tchau, meus irmãos, até a próxima semana. Deus abençoe.